Oi, gente, tudo bem? Então, assim, hoje a gente vai tratar sobre um mito indígena, tá? Ele é uma criatura, na verdade, tá? Eu, particularmente, não achei qual tribo específica é essa criatura, tá? Mas é uma criatura que é mais comum você encontrar relatos lá no norte do Brasil, entre a Amazônia e Acre ali, e a Bolívia, tá? Então, no caso, quero que vocês sejam bem-vindos. Curtam, comentem, compartilhem o máximo que vocês puderem, porque quem tá lá no Instagram sabe que é um trabalhinho à parte gravar aqui pra vocês, mas é um prazer sempre, tá? Então, vamos ao mito. Então, assim, galera, o mito de hoje é o Mapinguari ou Mapinguari, tá? Não tenho certeza quanto à pronúncia, tá? Não especificaram nos sites ali que eu encontrei, tá? Também é um mito difícil porque ele não foi escrito, ele foi passado de boca em boca e sabe como é que é, né? Ele sofre aquela alteração do telefone sem fio, né? Que cada um vai contando do seu jeito, vai interpretando de formas diferentes, né? Então, eu vou tentar caracterizar eles aqui, colocar as características para vocês, as mais comuns que as pessoas contaram, tá bom? Então, vamos ao nosso mito do Mapinguari, tá? Vou chamar assim porque eu acho que soa um pouquinho melhor, tá bom? Espero que vocês gostem. Antes de mais nada, gente, eu vou comentar com vocês de que essa criatura, ela tem uma dúvida científica, porque alguns pesquisadores ali, algumas pessoas ali envolvidas na área, acreditam que essa criatura, ela na verdade é a preguiça gigante, tá? Essa preguiça gigante, ela viveu na era Cenozoica, tá? E realmente, né, tem uma certa semelhança ali, o pessoal acha, assim, tirando uma das partes que eu vou comentar com vocês, ela se parece com a preguiça gigante, tá? A estrutura óssea, no caso, a questão dos pelos em excesso, é essa parte que o pessoal acredita, tá? Mas vamos ao mito de fato. O Mapinguari, ele é descrito, na maioria das vezes, sendo uma criatura alta, de mais ou menos 2 metros, 2 metros e meio de altura, tá? Ele tem a diferenciação de altura entre as fêmeas, que são um pouquinho menores, tá? E elas também aparentam ter seios, tá? E também a outra característica bem marcante deles é a questão do pelo, que eles são muito peludos e esse pelo tem uma coloração mais ou menos avermelhada, alguns descrevem como vermelha mesmo, tá, gente? Eu acredito que seja por essa característica ser grande, alto, troncudo, né, e peludo, eles se assemelham aos mitos da América do Norte, né, o pé grande ou Sasquatch, e também ao Yeti lá do Himalaia. Então, por isso que tem essa relação com a preguiça gigante e com esses outros mitos, tá? Quem pesquisa sobre o Yeti ou sobre o Sasquatch, com certeza vai achar esse mito aí também relacionado, tá? Não é muito estranho, não é muito comum, mas também não é muito estranho, assim, de achar por conta dessa característica semelhante entre eles. Outra característica deles, essa vai fazer parte do mito mesmo, tá, gente? É que eles têm a boca na vertical, tá? E ela, no caso, vem do umbigo até o peito, mais ou menos. Ela é uma boca bem grande. E pelo Google Imagens, quando vocês vão procurar lá, ele tem. A cabeça deles, na verdade, é um olho grande, tá? Ele tem a estrutura de cabeça, mas ele tem um olho bem grande, semelhante aos ciclopes, tá? Aí é que tá, é um mix ali de outras criaturas, né? Mas ele é do Brasil mesmo, tá? Essa criatura não teve contato. A princípio, não encontrei relatos ou algum indício de contato entre gregos, romanos e esses outros povos com os índios brasileiros, tá? Mas eles têm essa característica também. Então, eles são grandes, são altos, troncudos, eles têm o pelo avermelhado, tem bastante pelo. Eles também, as patas, eles se suspendem em duas pernas, né? Eles são bípedes e tem cascos nos pés. A maioria dos relatos relata, né, o casco, que é comum. Eles têm garras nas mãos, bem grandes e afiadas, tá? E a boca, na maioria das vezes, é relatada com sangue. Não se sabe se é deles por conta do estômago e tal, né?
ou se é de outros animais que, tipo, mastigou mesmo, tá? Eles também têm o hábito diurno. A maioria dos relatos que você pode procurar ali na internet, você vai achar de pessoas contando que viu eles durante o dia. Eles acreditam que durante a noite eles têm o hábito de dormir como os humanos. Para os índios, né, eu achei em alguns sites, tá, galera? Não vou generalizar aqui. Alguns sites dizem que os índios, quando desobedeciam alguma coisa na tribo, ou quando se perdiam na mata, era uma espécie de maldição virar o Mapinguari, tá? Aí, no caso, eles se isolam na mata, vão bem profundo mesmo ali no matagal, e eles vivem ali isoladão, tá? Então, é uma característica dos indígenas de contar é essa, né? Índios que vão ser isolados, eles acabam se transformando ali no Mapinguari. Outra característica bem forte do Mapinguari é que ele tem um odor muito forte e semelhante ao de gambá, tá? E ele também tem gritos muito semelhante ao dos humanos, tá? No caso, o odor dele é meio que a tática de caça dele é isso, tá? As criaturas que chegam perto dele desmaiam com o odor de tão forte que é, e é assim que ele acaba se alimentando, tá? No caso, os índios contam bastante, é bem comum entre os índios terem essa parte da lenda de que não pode corresponder a um grito no meio da mata, porque provavelmente você vai ser devorado pelo Mapinguari se você corresponder a esse grito, tá? Os índios dizem que outro que for expulso da aldeia ou que se perdeu na mata vai ser transformado em Mapinguari. Por isso que tem essa semelhança com o grito humano, tá, gente? Como se fosse um pedido de socorro ou alguma coisa assim, tá? Alguns relatos também dizem que o Mapinguari tem a pele bem craquelada, bem ressecada, como se fosse falta de água, tá bom? Então, são essas características que eu encontrei em comum nos sites. O Mapinguari, né, um dos pontos fracos que eu encontrei em comum é água, que eles têm medo, parece que não achei explicação para eles terem medo de água. Eu sei que as pessoas que conseguiram fugir dessa criatura foi através de algum rio, tá? Que eles atravessaram ali e o Mapinguari não prosseguiu. Deixou ali, ficou até na margem ali, da margem ele não saiu, tá? E alguns dizem que essa criatura, por ter muitos pelos, né, pelo corpo, esse pelo, ele funciona como se fosse uma armadura. Ele não é tão fácil de penetrar como seria um pelo normal. E um outro ponto fraco, não sei como que descobriram, não achei a descrição, como que foi, mas outro ponto fraco é a boca dele, tá? Que no caso, pelo jeito se perfurar ali no meio, né? Que pensa, tem uma boca aqui no meio, gente, é bem bizarra mesmo, né? Se eu conseguir ali no Google Imagens, eu vou trazer pra vocês, tá? Eu posto no Stories e deixo ali nos destaques dos índios, só vou deixar ali a figura e vou deixar a legendinha ali do vídeo, tá? Então, eu acredito que é bem comum você encontrar nos sites essas características dele. Então, assim, galera, finalizamos a nossa lenda de hoje, tá? Infelizmente, não achei como uma história contada, né, com um herói, com, né, um sacrifício ali e tal. Mas eu achei interessante trazer por conta da semelhança com outras criaturas, né, de outros mitos, de outras localidades para vocês, tá? Se vocês pesquisarem, vocês com certeza vão achar o Mapinguari ali correlacionado, tá? E também tem a questão ali de ser semelhante, né? As suspeitas científicas quanto à preguiça gigante, tá? Imagine uma dentro do Brasil ali encontrar um esqueleto desse, né? Um fóssil desse. Seria muito interessante. Então, por isso que eu trouxe este mito para vocês, tá? Desculpa mesmo não ter trazido outro que eu tinha prometido, né? Eu vou trabalhar mais nessa questão também. Tenho outras lendas para trazer aqui como vídeo para vocês também.
Curtam, comentem, compartilhem o máximo que vocês puderem pra me ajudar aqui. Vocês viram, né, no making off, eu vou postar um videozinho depois pra vocês como making off, pra vocês entenderem como que é difícil de gravar, fazer toda a pesquisa e tal. Por conta dessa pesquisa ser mais de boca em boca, não ter um registro histórico de fato, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver uma cosita. Eu acho que vou fazer mais pra cá, né? Deixa eu ver. Agora nós vamos ter que fazer algo bem devagar. Com muita calma. Ai, caralho! Ai, meu Deus do céu, se o povo visse metade desse sofrimento aqui, talvez eu ganhasse mais like. Será que é aqui? Acho que sim.